Olá, meus amigos, estamos de volta para analisarmos o título 5º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ok? É um título extenso, veja lá o nosso slide, a sua denominação quanto aos debates e deliberações. Nossa resolução 810 de 1997, Regimento Interno da Alerj, artigos 117 a 191. Vamos falar basicamente da tramitação das proposições, seja ela qual for, as discussões, o intertício e a votação, ok? Entre outros assuntos, mas basicamente são aqueles que me parecem merecem destaque. Então, vamos começar, pode manter aí o slide. Vamos lá, na tramitação das proposições, os projetos serão recebidos pela mesa, nomeados e publicados, ok? Quer dizer, então, eles serão recebidos pela casa e serão numerados, tá? Botei aí nomeados, peço perdão, ok? Numerados e publicados no Diário Oficial da Casa, ok? Para conhecimento de todos os parlamentares, é o que diz o artigo 117. Logo em seguida, será distribuído pela presidência às comissões. Opa, tá, das comissões. Opa, já começamos, é mal aí nesse slide, peço cuidado, tá? Numerados e não nomeados e distribuído pela presidência da mesa às comissões. Primeira passagem obrigatória pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois, irá para a comissão pertinente, que receberá o processo e fará a sua análise, ok? O projeto, né? E fará a sua análise. Essa passagem obrigatória pela Comissão de Constituição e Justiça, nós achamos no 121 do Regimento Interno da Alerj. A distribuição da matéria às comissões será feita por despacho do presidente da Assembleia ou seu substituto legal, na sessão ordinária em que for apresentada, admitindo-se o prazo de até 5 dias úteis, e observadas as seguintes normas. 1. Obrigatoriamente, a Comissão de Constituição e Justiça para exame da constitucionalidade e das admissibilidades jurídicas e legislativas. E 2. Quando envolver aspectos financeiros ou orçamentários públicos, a Comissão de Orçamento, Finanças, Tributação e Fiscalização Financeira e Controle para exame da compatibilidade ou adequação orçamentária. E 3. As demais comissões, quando a matéria de sua competência estiver relacionado com o mérito da proposição. Então vejo aí que na parte número 2 eu juntei, né, o item 2 e o item 3 do 121, porque obviamente se for matéria de aspecto financeiro e orçamentário, vai para a Comissão de Orçamento e Finanças. E se for matéria de outra comissão, vai para a comissão pertinente, né? Então a gente juntou aí essas duas colocações finais em relação a esse slide, ok? Muito bem, em relação à tramitação, que começa aí no capítulo 1, os artigos 121 a 124, estão aí as colocações que nós achamos adequadas de serem realizadas. Agora, avançando no título 5º, o capítulo 2 fala do regime de tramitação. E vai nos lembrar o comentário que fizemos lá do 87 do próprio regimento interno, só que agora vem com maior detalhamento. Vamos lá para o nosso próximo slide. Regime de tramitação, artigo 125. Estão lembrados? Olha lá, urgente, tramitação especial, tramitação com prioridade e tramitação ordinária. Só que ele deixa bem claro, por exemplo, no 125, inciso 1º, urgentes. E me dá da letra A letra G. Figuras onde há a urgência. Eu destaco logo a letra A, intervenção governamental no município, e a letra G, primeira e a última, criação de municípios, entre outras, né? Entre outras, temos várias outras figuras elencadas aqui no 125, inciso 1º, consideradas como propostas de tramitação com urgência, ok? Depois vem o inciso 2º do 125 e fala da tramitação especial. Achei um detalhe interessante na tramitação especial, que me dá da letra A à letra E, todos eles são projetos de iniciativa privativa do governador do estado. Aí tem detalhes de que tipos de projetos efetivamente são propostos.
Tá? Então joga lá no nosso slide, olha lá, tramitação especial, projeto de iniciativa privativa do governador. Como, por exemplo, letra A, projetos de iniciativa privativa do governador do estado, encaminhados à Assembleia Legislativa, que fixem ou alterem os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Ok? Entre outros tipos de projetos de iniciativa privativa do governador do estado. Ok? Muito bem, no 125, inciso 3º, ele fala tramitação com prioridade, projeto de lei que visa regular dispositivo constitucional é um dos 3 casos elencados aqui no item 3 do 125 como tramitação com prioridade. E fecha o 125, tramitação ordinária sem fazer nenhum comentário. Por isso, veja aí no slide, estamos apelando para o 126, que nos fala os projetos que não estejam compreendidos nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 3 do artigo anterior serão de tramitação ordinária e sofrerão 2 discussões, exceto os de resolução e indicações legislativas, que só terão uma discussão. Já a gente vai ver, normalmente essas discussões é uma discussão inicial, depois vai para uma comissão de redação, volta para a segunda discussão, depois vai para uma comissão fazer a redação final, ok? Então tem sempre 2 discussões normalmente na sessão ordinária da Casa Assembleia Legislativa, ok? Então interessante, né? Ao lado aí desse 125, faça uma remissão para o artigo 87, porque basicamente o que nós temos lá é a mesma coisa. Agora eu gostaria de fazer um comentário sobre a tramitação de urgência e a tramitação especial, ok? Vamos lá para o slide relativo à tramitação de urgência. Ela recebe um capítulo próprio, 127 a 131, e eu destaco que a tramitação de urgência, ela deverá ser proposta por, no mínimo, 1/3 dos deputados. Parágrafo 3º do 127. A mesa diretora só receberá requerimento de urgência quando assinado por 1/3 dos deputados, cabendo-lhe decidir sobre o pedido. Porém, ela poderá ter também uma tramitação de urgência se solicitada pelo governador. Aí eu volto lá no 125, que me dá o rol daquela regime de tramitação, e na letra D do inciso 1º, que fala tramitação por urgência, tem a seguinte redação. Letra D do inciso 1º do 125 do Regimento Interno. As iniciativas do governador do estado com solicitação de urgência, se não apreciadas pela Assembleia em 45 dias após a data de seu recebimento, a urgência sobresta todas as demais matérias, até se ultimar a votação nos termos do parágrafo 1º do 114 da Constituição Estadual. Então, passados 45 dias sem votar, vai sobrestar as demais matérias enquanto a Assembleia não votar o projeto do governador com a solicitação de urgência. Ok? Chama a sua atenção, fechando lá o slide da tramitação de urgência, joga lá, por favor. Não cabe urgência, não cabe tramitação de urgência, isso sempre chama atenção, né? Nos casos de reforma da Constituição ou do regimento interno. É o que você vai achar no parágrafo 2º do 131 do regimento interno da Casa. Até porque realmente, né, me parece uma prudência, né, você em matéria de emenda à Constituição e o próprio regimento não fazer em atropelo as discussões na Casa. Então, isso sempre chama atenção, né? Regime de urgência, não poderá acontecer, e ele pode brincar aí numa múltipla escolha com alternativas. As corretas seriam em relação à emenda à Constituição e ao próprio regimento interno, parágrafo 2º do artigo 131. Ok? Agora, um comentário sobre a proposição com tramitação especial. Joga lá no slide, 132 ao 136. Diz o 132 que a tramitação especial, ela deverá ser votada no prazo máximo de 45 dias. Diz o 135 as suas discussões em no máximo 7 sessões.
E o 136 fala que tais prazos não correm em período de recesso, ok? Então, são questionamentos também que achamos importante somar aos casos de tramitação especial que nós temos, como já vimos aqui, lá no 125 do Regimento Interno, ok? Então, está aí uma colocação, não há nada a aprofundar em relação à tramitação com prioridade e na tramitação ordinária, ok? Vamos avançar e vamos falar agora da preferência. Em relação à preferência, temos dois artigos, 138 e 139. Fiz lá um slide destacando essa preferência. Joga lá, por favor. A primazia na discussão e votação de uma proposição. Essa é a ideia da preferência. O projeto terá primazia na discussão e votação. Ora, projeto de lei, ora, os requerimentos solicitados pelos parlamentares, ok? Você pode somar esse artigo 138 e 139 ao 189, ainda nesse título 5º. E o artigo 189 trabalha, junto com o 188, do método da votação. E o 189 fala assim, além das regras contidas no 138, que estamos aqui analisando, e 142 serão obedecidas ainda na votação as seguintes normas de precedência ou preferência e prejudicabilidade. 1. Proposta de emenda à Constituição tem preferência na votação em relação às proposições em tramitação ordinária. Então, preferências aos projetos de tramitação de emenda constitucional em relação ao artigo 189, inciso 1º. Depois me traz mais 11 incisos, são 12 ao todo, ok? Então a gente fica até meio confuso em relação a essa sequência, porque ele me dá no 138 e me dá também no 139 e no 189, ok? E nem sempre a sequência bate, ok? Mas vamos procurando elencar, né, o que os dispositivos oferecem. Então, talvez a solução é você trabalhá-los em separados e não fazer essa remissão que eu fiz aqui. Mas me pareceu interessante trabalhar 138 e 139 junto com 189, até porque o próprio 189 manda acrescentar o que o 138 já menciona, tá? No 138, o parágrafo 1º, em relação a projetos, fala assim: os projetos em regime de urgência gozam de preferência sobre aqueles em prioridade, que em seu turno tem preferência sobre os de tramitação especial, que por sua vez tem preferência sobre a tramitação ordinária. E entre esses, os projetos para os quais tenham sido concedido preferência, seguidos dos que tenham pareceres favoráveis de todas as comissões a que foram distribuídos. Lendo um texto desse é que dá para entender porque ninguém nunca leu o regimento interno da Assembleia Legislativa, né? Nunca estudou ou ofereceu uma aula similar a essa, né? Porque realmente isso aqui mata qualquer um. Eu posso até entender, voltando no artigo 189, que a preferência para a proposta de emenda à Constituição diz respeito na tramitação ordinária. Quer dizer, então a proposta de emenda à Constituição não irá na frente dos projetos de urgência, especial, de prioridade. Na hora que chegar a tramitação ordinária, aí sim haverá preferência na tramitação ordinária de emenda à Constituição. Perfeito? Olha lá, mais uma vez, o item 1 do 189. Proposta de emenda à Constituição tem preferência na votação em relação às proposições em tramitação ordinária. Então, eu tenho várias formas de enxergar essa preferência. Vale a pena ficar ligado especificamente na redação do dispositivo, ok? Agora, sobre essas proposições, pode voltar lá no slide, por favor, nós temos aí o comentário sobre destaque e prejudicabilidade. Destaque, artigo 140 e 141, ok? E a prejudicabilidade no artigo 142 e 143. Já percebi que essa parte aqui, ó, está em desacordo aí com o contexto desse slide, ok?
esqueci de fazer o comentário sobre o destaque, mantive o último quadro do slide anterior, peço desculpas, ok? Mantenha então aí só a menção referente ao destaque. E eu chamo a sua atenção no 140, então, vamos ler o 140? O destaque é ato de separar uma proposição de um grupo ou parte do texto de uma proposição para possibilitar sua votação isolada pelo plenário. Quer dizer, fazer um destaque para votar em separado um tema que você acha relevante dentro de um projeto de lei ou em um grupo de proposições. O 141, em relação aos destaques, serão obedecidas as seguintes normas. O requerimento deve ser formulado até ser anunciada a votação da proposição, se o destaque atingir alguma de suas partes ou emendas. E 2, a hipótese do inciso anterior, o presidente somente poderá recusar o pedido de destaque por intempestividade ou vício de forma, ok? E aí ele me traz mais 4 noções relativo à solicitação de destaque na votação. Quanto à prejudicabilidade, volta lá no slide, os casos estão realmente no 142, onde nós chamaríamos atenção para os 2 primeiros incisos. Consideram-se prejudicados a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado ou rejeitado na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma legal. E 2, discussão ou votação de qualquer projeto semelhante a outro considerado inconstitucional, de acordo com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Quer dizer, a prejudicabilidade impede que a proposição venha a ser debatida, venha a ser levada a plenário, ok? E é exatamente isso que nós vamos passar a analisar agora, a discussão dessas proposições em plenário. Então, joga lá o nosso slide, começando lá o capítulo 9 desse título 5º, 144 a 148 da discussão. E diz o 144 que a discussão é a fase do trabalho destinada a debates em plenário. Ao fazer esse debate, não poderá o deputado permanecer na tribuna além do tempo que lhe foi dado. É o parágrafo 1º do 145. Do contrário, ele será advertido. Se não adiantar nada, ele será convidado a se retirar. E se não adiantar nada, será cassada a sua palavra. Parágrafos 1º e 2º do 145. Então, volta e meia, você vê nos telejornais, né? Aquele deputado que continua falando mesmo fora do seu tempo. Aí fica tocando aquele prém, o cara continua falando, ok? Aí o presidente pede, adverte, ó, já acabou o seu tempo, o cara continua falando. Olha, eu convido o senhor a se retirar, o cara continua falando, aí eu corto o microfone dele. Pronto, tá cassada a sua palavra. E de papo. E trago o microfone para o presidente e ele toca os trabalhos, eu deixo o cara lá, né? Já que ele não agiu com urbanidade, não respeitando o lapso temporal do qual ele deveria se ater, ok? Então isso chama atenção, né? Por ser algo bem encontrado na mídia, lá no 145, em relação à manifestação dos parlamentares. Agora, volta lá, no 144 e seguinte, você tem diversos artigos que trabalham o tema. Olha aqui, o uso específico da palavra 149 a 154. O à parte 155 e prazos 156. Em relação ao uso da palavra, não poderá falar por mais de uma vez por sessão, salvo ou questões de ordem, ok? Então, o parlamentar, ele tem o direito de se manifestar nas discussões, ok? E poderá falar nas sessões. Porém, nenhum deputado, diz o 150, poderá falar na Assembleia mais de uma vez na mesma discussão, exceto para formular questões de ordem. E mesmo assim, ainda limita a 3 questões de ordem, porque o cara pode ser um arruaceiro, né? Ele está lá para evitar a votação do projeto. Então, você vai falar uma vez, quer falar de novo, não tem jeito. Aí você começa a questão de ordem, pô, você tem 3 questões de ordem para fazer, na quarta, meu irmão, ninguém te dá mais atenção. Ok? Quer dizer, então, uma limitação nesta manifestação. Em relação ao à parte, você tem o artigo 155. E o artigo 155 diz assim: o à parte é a interrupção breve e oportuna do orador para indagação ou esclarecimento relativo à matéria em debate e não pode ultrapassar a 2 minutos.
Então volta lá no slide, olha lá, breve interrupção de no máximo 2 minutos. E detalhe que o parágrafo 2º do 155, parágrafo 1º, perdão, do 155 nos fala, ele terá que obter permissão para fazer o aparte. Quer dizer, quem está com a palavra pode negar o pedido de aparte, ok? Mantendo aí o slide, o 156 fala dos prazos para essa manifestação. Então o 56 fala assim, ressalvado, os prazos especificados em normas regimentais são assegurados os seguintes debates. Aí traz, olha, 15 minutos para discussão de projeto, 10 minutos para encaminhamento da votação, 10 minutos para discussão de requerimento, 2 minutos para apartar, 3 minutos para justificar o voto e levantar questão de ordem, e assim vai, ok? Destaco aí no slide, parágrafo único, esses prazos são reduzidos à metade nos casos de urgência. Nos casos de urgência, você tem a redução dos prazos à metade, ok? Então, complementando aí a colocação referente às discussões da votação, ok? Da discussão do projeto, ok? Muito bem, dando sequência, vamos trazer o intertício, artigo 161. Entre a primeira e a segunda discussão, haverá um intertício de 48 horas. Entre a primeira e a segunda discussão. Que discussões são essas? Olha, nós concluímos, lendo os demais artigos, pode voltar lá no slide, por favor, que nós teremos a primeira votação, a votação teremos um primeiro turno ou uma primeira discussão, depois vai para uma comissão de redação, volta para ver se a redação está adequada, então seria o segundo turno de votação ou de discussão, e depois vai para uma redação final. Diz o artigo 165 do Regimento Interno que tanto a comissão de redação quanto a redação final, ela tem que ser feita em 10 dias úteis, tá? Íteis aí, tá? Desculpe, 10 dias úteis, ok? 10 dias úteis devem pautar o lapso temporal dessa avaliação. E no artigo 166, são competentes para elaborar a redação final. E me traz 5 alternativas. Destacando, em relação ao inciso 1º, projetos de lei de crédito suplementar e tomada de contas do governador do Estado, do orçamento e das proposições de modificação do projeto de lei orçamentária. Quem vai ser? A Comissão de Orçamento e Finanças, comissão permanente, sempre bom lembrar, né? Ok? E assim vai, de acordo com o tema em discussão, você vai identificar a competência para fazer essa redação final. Agora, voltando na colocação desse lapso de intertício de 48 horas entre essas votações, eu chamo a sua atenção que esse prazo pode ser reduzido à metade quando solicitado por qualquer deputado. 161, parágrafo 1º. A Assembleia poderá, requerimento de qualquer deputado, reduzir o prazo de intertício à metade. E olha que radical, ele poderá ser dispensado, mas aí teremos que ter maioria absoluta dos deputados, é o parágrafo 2º. A requerimento da maioria absoluta dos deputados, poderá ser dispensado o intertício para a segunda discussão. Então é interessante porque às vezes a gente vê que em certas votações no Congresso Nacional não pode haver, né, a votação sem respeitar o lapso temporal. Então, na alerge fica claro que ele pode ser reduzido ou até mesmo dispensado. Então nós poderemos ter, né, aquelas sessões que varam à noite trabalhando diversos assuntos, desde que maioria absoluta dos deputados liberem, dispensem a necessidade do intertício, ok? Muito bem, saindo da figura do intertício, vamos trazer agora a apreciação do veto do governador. Lá no artigo 162, é seguinte, aliás, minto, o veto é o 170, joga lá o slide, por favor, 170 a 172. Esse veto deverá ser apreciado em 30 dias contados do recebimento. E a rejeição do veto só poderá acontecer por maioria absoluta dos deputados. Artigo 172. O veto será apreciado
no prazo de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa em votação por escrutínio aberto. Em votação por escrutínio aberto. Ok? Então, como se aprecia eventual veto do governador aos projetos encaminhados pela LERJ ao Poder Executivo. Sempre chamativo, né? Principalmente que há pouco em âmbito federal nós tivemos vários vetos da presidente Dilma sendo cassados, né? Aqui ele usa a palavra rejeitado, né? Usa a palavra rejeição do veto. Em âmbito federal a gente usa muito a expressão cassado o veto pelo Congresso Nacional. Tá legal? Muito bem. Agora vamos falar da votação. Como será feita a votação? Chama a sua atenção para o nosso slide referente ao tema e é basicamente o último capítulo, porque vai do 173 ao 191. E a regra é a maioria simples, né? A regra é a maioria simples. É o artigo 47 de nossa Constituição da República, somado ao 96 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Maioria simples, presente a maioria absoluta dos deputados, ok? Você tem a votação ostensiva, aberta, e você tinha a secreta. Detalhe aí na secreta, que podia ser eletrônica ou por cédulas, a emenda 20 de 2001, ao acrescentar ou alterar o parágrafo único do artigo 96 da Constituição do Estado, apenas admite o voto aberto. O voto secreto, então, não mais é encontrado na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, não podendo, então, o regimento interno insistir com ele. Ele é até mencionado, ok? Em relação à votação, olha lá o que você vai encontrar no artigo 181. Olha aqui, 181 fala assim: a votação poderá ser ostensiva, adotando-se o processo simbólico, eletrônico ou nominal, e secreta, por meio eletrônico ou de cédulas. E quando ele comenta a secreta, artigo 186 e 187, eles estão aqui colocados como revogados pela emenda 20 de 2001. Está valendo, então, os artigos 182, 183 e 184, que fazem o quê? Volta lá no slide, por favor. Que fazem um comentário sobre a votação simbólica, 182, na votação ostensiva ou aberta, que fazem um comentário quanto à votação eletrônica, 183, e que fazem um comentário quanto à votação nominal, artigo 184, ok? Na votação eletrônica, eles vão digitar sim, não ou abstenção. ABST. Sim, não e ABST. Ok? Na discussão, na votação, perdão, simbólica, olha o 182, o que nos fala do regimento interno. Pelo processo simbólico, será utilizado na votação das proposições em geral. O presidente, ao anunciar a votação de qualquer matéria, convidará os deputados a favor a permanecerem sentados e proclamará o resultado manifesto dos votos. Né? Então, quem não tem nada contra, permaneça sentado, aprovado, vambora, toca o bonde e assim vai. Ok? Essa é a ideia da votação simbólica, também muito apresentada na mídia em algumas reportagens sobre os nossos parlamentos. Ok? Agora, encaminhamento da votação. Quando, normalmente, o líder vai na tribuna orientar os seus liderados a como votar. Você encontra o encaminhamento da votação no artigo 190. Vamos lá? Joga o slide sobre o tema. 190 trabalha a manifestação dos líderes orientando a sua bancada para o voto. 10 minutos, vedado o à parte. É o que diz o artigo 190, ok? 10 minutos, vedado a possibilidade de se fazer a partes. E, finalizando esse título 5º, vamos encontrar a possibilidade de adiamento da votação. O artigo 191 do Regimento Interno, solicitado por qualquer deputado, aprovado por maioria simples. No máximo de 5 dias úteis é o prazo para essa prorrogação.
ok? Peculiaridades nas proposições urgentes e especiais em relação a esse adiantamento, ok? E vale ler, olha aqui, essas peculiaridades estão no parágrafo 3º do 91, que diz assim: a proposição de natureza urgente e em regime de tramitação especial não admite adiamento de votação, salvo, então pode, salvo se o adiamento for requerido em conjunto, por prazo não excedente a 48 horas, por líderes que representem a maioria absoluta dos membros da Assembleia. Bela questão para concurso público, né? A princípio, muitos falariam que não haveria possibilidade de adiamento, já que é urgente, e a tramitação especial, mas desde que requerido em conjunto, num prazo não excedente a 48 horas, por líderes que representem a maioria absoluta dos membros da Casa, o adiamento poderá acontecer. Ok? Mais uma vez, falamos de maioria simples, como regra geral, nas votações da Casa, e maioria absoluta, quando especificamente for exigido pela Constituição ou pelo nosso regimento interno. Eu gostaria de voltar a uma colocação referente à emenda constitucional que eu fiz em aulas anteriores para destacar uma outra expressão que eu li na hora. Até me assustei, não sei se você percebeu, e não fiz comentário nenhum, porque eu fui verificar o que significava a expressão. Então, nós sabemos que a regra é maioria simples, salvo se expressamente o texto constitucional ou o regimento interno pedir maioria absoluta, né? Pois bem, o nosso RI, lá no artigo 92, que fala da proposta de emenda à Constituição, que eu cheguei até a fazer um slide sobre o assunto, ok? Diz assim: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta 1/3 dos membros da Assembleia, do governador do Estado, e agora, que eu quero destacar, mais da metade das câmaras municipais do Estado, manifestando-se cada uma pela maioria relativa de seus membros. Oh, mais uma maioria? Maioria relativa. Então, é uma nova maioria? Ou maioria relativa é sinônimo de maioria simples? E foi exatamente o que eu constatei na maioria das pesquisas que eu vi. Maioria relativa estaria para sinônimo de maioria simples, ok? Lamentável, né? Ele poderia padronizar simples, e absoluta, mas usou aqui uma expressão relativa de seus membros, ok? Eu percebi na hora, mas como não tinha o conteúdo, passei batido, mas agora estou voltando, pedindo desculpas aí por não ter feito o devido destaque no momento adequado, ok? Fecho com isso o título 5º do nosso regimento interno, até o título 6º.